João capítulo 10, versículo 10, diz o seguinte: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Vamos ler o finalzinho aí? E eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Olha que coisa extraordinária. Jesus aqui, ele não está falando apenas de uma vida comum, ele está falando de vida em abundância. Ou seja, eu e você, em Cristo Jesus, não apenas temos que sobreviver, não. A vida não precisa ser difícil a ponto, vamos sobrevivendo. Você já comentou aquelas pessoas, e daí, como é que está? Sobrevivendo, pastor. Nossa, que coisa mais triste. Não, você tem que viver uma vida em abundância. Se você não vive isso, alguma coisa de errado. E eu não estou falando aqui da teologia do coach, que você tem que acordar todos os dias, olhar no espelho e falar assim: eu sou demais, eu sou vencedor, ninguém me segura. Esse mundo ainda não viu um homem ou uma mulher como eu. Não é isso que eu estou falando para você. Eu estou falando dessa vida abundante que Cristo tem para nos dar, que somente Cristo pode oferecer. Somente Cristo pode doar vida. Por isso que hoje o título da mensagem é Vida Abundante, o doador da vida. Não é lindo? Jesus é o doador da vida. Eu e você podemos desfrutar ou não da vida, mas Jesus pode doar vida. O contexto que nós estamos lendo aqui de João, na verdade, se estende muito mais do que apenas o capítulo 10 de João, se estende para todo o evangelho de João, onde Jesus faz lindas declarações. Este ano ainda, a equipe pastoral aqui, nós fizemos uma série de mensagens chamada Eu Sou. E fomos no evangelho de João vendo as declarações de Jesus, de quem ele era, o que ele poderia fazer, o que ele faria em nosso meio. Uma delas está aqui nesse texto, quando ele fala: eu sou a porta das ovelhas, no versículo 7. Quando no versículo 9 ele fala: eu sou a porta. No versículo 11 e 14 ele fala: eu sou o bom pastor. Jesus está falando quem ele era, mostrando partes da sua identidade para mim e para você. Mas o versículo 10 de João 10 realmente é extraordinário. Ele vem mostrar a diferença entre o ladrão, o salteador, para ele mesmo. Ele fala: o ladrão vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Perceba a tríade: o ladrão, roubar, matar e destruir. Jesus, eu vim, ele veio para dar vida e vida em abundância. Toda vez que na Bíblia há essa ênfase, essa tríade, na verdade é para enfatizar ou coisas boas ou coisas ruins. Você já deve ter lembrado daqueles textos dizendo santo, santo, santo. É declarar que não é apenas santo, mas ele é santo, santo, santo. Essa ênfase que a Bíblia dá. Jesus, ele usa dessa estrutura, dizendo: o ladrão vem roubar, matar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Jesus, ele não está falando assim: eu vim para entregar alguma coisa. Não, a minha vida é essa vida em abundância na vida daquelas pessoas que se rendem a mim. Jesus está colocando a ênfase não em mim e em você. Tem pessoas que passam por situações tão difíceis e às vezes perguntam: pastor, será que eu posso crer que eu vou mudar? Eu falei: não. A pessoa assusta. Como assim não, pastor? Eu vim aqui para você falar que sim, para me dar encorajamento. Não, eu quero que você creia que Jesus pode mudar você. Você por si só não pode. A sua vida sem Jesus vai ser uma vida de sobrevivência. Vai ser uma vida de dia após dia. Vai ser aquela vida miserável que começa ruim, na segunda vai piorando. Sexta-feira, o sextou, dá uma melhoradinha. Você esquece um pouco dos problemas no sábado e no domingo. Mas quando você sai do culto, volta aquela vida miserável da segunda-feira novamente. Não, com Jesus Cristo é vida em abundância. Por isso que ele fala: eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Ele é o doador da vida. Mas perceba que esse versículo não é sobre nós. Temos a tendência de lermos os textos e olharmos a nós, enxergarmos a nós mesmos. E aqueles com autoestima procuram ser o herói da história. Você já viu aquela coisa? Você olha a história e fala: não, eu queria ser que nem Davi aqui, derrotando o gigante Golias. Eu quero ser esse personagem aqui que venceu. Não. A história é sobre Jesus.
Ele estava ali no contexto do capítulo 9 de João, quando ele faz um milagre, ele faz um cego de nascença a enxergar. E aquele cego de nascença ao enxergar, ele era na verdade, era uma premissa do Messias. Eles aguardavam, o judeu aguardava que o Messias pudesse fazer os cegos voltarem a ver. E acontece isso na vida deste homem. Então esse homem que era um ex-cego, ele vendo, ele é interrogado por inúmeras vezes. Quem é esse que lhe fez isso? Quem é esse? Quem foi esse? Ele inúmeras vezes dá a mesma resposta: foi Jesus, foi Jesus. E eles insistem. Os fariseus religiosos não conseguiam entender quem era Jesus, insistem em conversar com esse homem que era cego, mas estava enxergando. Mas ele fala: eu não sei mais o que falar, porque todas as vezes eu falo a mesma coisa, eu só sei que eu não enxergava, mas agora eu vejo Jesus. E eles ali ficaram enfurecidos com Jesus, porque não o reconheciam como Messias. Então, João capítulo 10, ele começa a dizer: existem aqueles mercenários, aqueles que quando suas ovelhas estão em perigo, eles fogem e deixam o lobo invadir. Mas eu não, eu sou o bom pastor que doa e entrega a minha vida pelas ovelhas. Eu sou essa porta por onde as ovelhas saem e encontram passagem. Eu sou esse local onde protejo as minhas ovelhas. Jesus, ele está dizendo, falando o seguinte: eu não vou dar apenas vida no sentido da vida eterna. Sabe que a nossa noção de cristianismo é muito pequena, muito míope. Achar que se render a Jesus é apenas esperar a nossa morte para desfrutarmos da vida eterna nos céus, na eternidade com Deus. Com certeza isso será um grande prêmio, mas Jesus Cristo quer nos dar vida e vida em abundância já, aqui, hoje. E eu não estou falando que vida e abundância é ausência de problemas. Não. Você quer viver uma vida em abundância, quer ver isso? É nos problemas, é nas dificuldades, é quando você não tem respostas. Então você começa a aprender a viver uma vida dependente do Senhor, uma vida em abundância. O texto aqui mostra que nós enxergamos tudo como se fosse para nós. É o que eu chamo de síndrome do umbigo. Somos umbigocêntricos, queremos olhar tudo para nós mesmos. O ladrão do texto aqui é esse líder mercenário, mas também pode ser identificado como Satanás, nosso inimigo. Satanás tem um objetivo e inúmeras estratégias. Um objetivo e inúmeras estratégias. Eu arrisco a dizer que o objetivo final de Satanás não é matar, roubar e destruir. Mas matar, roubar e destruir são algumas táticas, estratégias do inimigo contra eu e você. Na verdade, nós temos que aprender a entender por quê. Porque, francamente, Satanás, ele fica perfeitamente confortável em deixá-lo feliz, em permanecer com sua saúde. Ele fica extremamente confortável em dar o que você deseja, desde que ele alcance o seu objetivo principal. E qual que é o objetivo principal de Satanás? Nós encontramos isso em Isaías, você não precisa abrir. Isaías capítulo 14, eu vou ler para você só. Isaías 14, versículos 13 e 14, dizem, falando de Satanás. Preste atenção nessas palavras. Tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. O objetivo final de Satanás não é matar, roubar e destruir, mas é se tornar como Deus. Ele quer ser como Deus. Ele quer a sua adoração, ele quer a sua atenção. E para isso, ele pode usar sim das suas táticas de matar, roubar e destruir. Mas muitas vezes ele tem muito mais artimanhas do que essas. Táticas e estratégias muito mais maléficas do que somente matar, roubar e destruir. Quem sabe muitas vezes Satanás também pode incluir, em vez de roubar, ele pode nos dar coisas que nos roubem a atenção de Deus,
Quem sabe ao invés de matar, Ele nos mantenha vivos. Como eu disse, uma vida miserável ou sem a graça de Deus, uma vida desgraçada. Quem sabe ao invés de destruir, Ele nos mantenha construindo coisas, o nosso próprio reino, buscando construir coisas. Quem sabe as estratégias de Satanás sejam um pouco diferentes, porque enquanto ele nos mantém longe de Jesus, enquanto ignoramos a sua palavra, certamente entronizamos a Satanás. Preste bem atenção aqui para mim. Eu não estou falando de salvação, queridos. Nós cremos que Jesus Cristo nos salvou, amém? Quantos são salvos em Cristo Jesus? Amém? Sua vida está nas mãos dele e nada nos arrebatará de lá. Ele não é um Deus descuidado que nos salvou hoje e amanhã nos perde, não. Ele te mantém salvo. Ele nos salvou naquele dia que você se rendeu a Ele e Ele continua te salvando todos os dias. E glória a Deus por isso. Mas certamente Satanás tem suas estratégias de nos roubar ali, de nos matar, de nos destruir para atingir o seu objetivo principal. Lembra nos evangelhos quando o próprio Senhor Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto? E ali ele foi tentado. Diz o texto que Satanás inúmeras vezes tentou a Jesus no sentido de ter a sua adoração a si mesmo. Te darei todos os reinos da terra, se prostrado me adorares. Satanás queria se colocar no lugar do Deus Todo-Poderoso. E ele sabia que ali Jesus, há tanto tempo, sem comer, fraco, com uma missão incrível pela frente, ele acharia que Jesus poderia demonstrar alguma fraqueza e então Satanás seria entronizado. Não, como cristãos, nós estamos nas mãos daquele que não desistiu de nós e não desiste de nós, daquele que foi pela cruz, na cruz por nós, por mim e por você. O sacrifício que nos substituiu estava em Jesus. E Ele nos amou, diz o texto, até o fim. E foi a morte de cruz. E é por isso que eu e você podemos sim ter certeza da salvação. E se você não tem certeza da salvação, você precisa conversar com um de nós pastores. Nós precisamos ministrar o seu coração em nome de Jesus. Mas hoje eu quero falar sobre essas estratégias de Satanás. Eu quero, junto com você, levantar algumas estratégias que Satanás usa para nos tirar a atenção do reino de Deus, os valores de Deus aqui na terra. Uma delas, que eu posso levantar aqui, que para o nosso inimigo alcançar seu objetivo final, ele usa a seguinte estratégia: o conforto. Diga comigo, conforto. Tem muitas pessoas confortáveis, não querem ser incomodadas. São pessoas que usam do seu conforto para dizerem não. E o conforto tem paralisado os cristãos. Eu nunca vi uma geração que busca tanto o seu conforto próprio. Pessoas que buscam se satisfazerem, se autossatisfazerem. Não há maior obstáculo para servir do que o conforto. Você quer ver pessoas que não servem nunca? São pessoas que buscam o seu próprio conforto. São pessoas que não são capazes de doar um pouco do seu tempo para servir. Por quê? Porque isso pode atrapalhar o seu conforto. São pessoas que estão apegadas a elas mesmas. Nunca estão dispostas a abrir mão de algumas horas do seu dia, de alguns minutos que seja, porque elas estão buscando o seu conforto próprio. Conforto é um grande obstáculo para nós. Elas não querem auxiliar alguém, elas não querem servir em algum ministério na igreja, porque isso pode comprometê-las. Elas não querem nem mesmo se comprometer financeiramente com alguma coisa, porque isso pode lhes custar conforto. E Satanás, ele nos deixa muito bem confortáveis. Sabe que se você vem à igreja, e eu estou falando especificamente da igreja central, e você não sai daqui desconfortável, quem sabe seja estratégia do inimigo. Você tem que sair daqui meio que falando mal dos pastores. Eu não acredito que o pastor Emerson vai falar aquilo lá de novo. Não acredito que eles vão insistir com célula de novo. Não acredito que eles estão colocando coisa para a gente fazer. Não acredito que tem mais um ministério. Não acredito que tem mais um curso. Sabe por quê? Você pode até não fazer o curso, mas mais uma opção é mais um incômodo para você.
É mais uma situação para tirar você do conforto. Sim, nossa função como pastores é basicamente essa: é deixá-lo desconfortável. Fala para a pessoa: está muito confortável, hein? Meu Deus. Cuidado. Cuidado. Pessoas assim, elas avaliam o culto. Pessoas que buscam o conforto, analisam a liturgia. Espera aí, eu não está muito legal. Podia ter um pouco mais de música, podia ter um pouco menos de música, podia ter um pouco mais de palavra, podia estar pregando demais. Um momento da oferta, o pastor está falando muito, o pastor está falando pouco. É sempre assim, no momento da oferta ninguém acha que está falando pouco, né? Aliás, está falando muito. Busca um conforto. Quem disse que liturgia de culto é para o nosso conforto? É para o nosso prazer? Quem disse que a dinâmica do culto é para que eu e você nos sintamos confortáveis? O culto é para a adoração do Senhor, querido. O culto é para que eu e você tenhamos a oportunidade de louvar e engrandecer o Senhor Jesus Cristo. Nós nos reunimos aqui para adorar ao Senhor e não para desfrutar de uma cadeira gostosa, de um ar-condicionado agradável. Não, é para adorar e glorificar ao Senhor. Então entenda que o culto não é para o nosso conforto, para o nosso deleite, mas para a glória do Senhor Jesus Cristo. Essa é uma das artimanhas do inimigo, o conforto. Segunda artimanha, a letargia. A letargia é esse sono profundo. Um sono profundo que a pessoa perde totalmente a capacidade de responder a estímulos. A pessoa parece estar dormindo. A pessoa parece que esqueceu de tudo. É um estado de desânimo. Eu vou dizer que é uma preguiça extrema. Letargia. Está parecendo esse homem aí dormindo atrás de mim. Está quase babando. Só não vai dormir no culto, irmão, em nome de Jesus. Eu lembro de uma história... Lá no templo da Benjamim. O templo da Benjamim são bancos de madeira. Eu era adolescente, faz pouco tempo. E adolescente é um bicho enjoado, né? Na época eu não tinha todas as atividades que tem aqui. Inclusive vai ter conferência de adolescentes agora, próximo final de semana. Pai e mãe de adolescente, invista no seu filho. Faça a inscrição do seu filho agora no final do culto, que hoje é o último dia para fazer a inscrição. Sexta e sábado. Invista na vida dos seus filhos hoje, para você não chorar amanhã. Fica a dica. Daí eu estava no culto e adolescentes sempre sendo na galeria. Não sei o que acontece, é o lugar dos adolescentes. Está cheio de adolescentes aí em cima ou não? Amém? Os mais jovens sentam aí em cima. E daí, eu não sei, o culto estava abençoado, mas teve uma senhora que dormiu. Ela dormiu tão profundamente que ela tombou no banco de madeira. Não tinha ninguém do lado dela. Ela caiu no banco. Pá! Parecia Eutico lá no Novo Testamento, que o apóstolo Paulo estava pregando, ele caiu. Só que ele caiu morto, mas a mulher levantou. Então não dorme não. Que aqui se você dormir, se não tiver ninguém do lado aí, você não tem onde escorar. É a letargia. Vou falar para você aqui duas atitudes estimuladas pelo diabo. Primeiro, crer que ele não existe, ou dar pouca ou nenhuma atenção a ele. Daí você subestima a sua atuação no mundo. Esse negócio de Satanás, demônio e besteira. Você acha? E o inimigo está doidinho para que você pense assim. Não, exagero. Daí nós começamos a subestimá-los, porque o nosso inimigo quer passar desapercebido. Quem pensa ainda naquela figura de Satanás, né, segurando um tridente, com chifre, rabinho todo vermelho, não, Satanás ele é muito mais astuto que isso. A segunda é dar atenção demais a ele, atribuindo-lhe poderes que ele não tem, já que ele, segundo as Escrituras, já se encontra derrotado por Deus. Na verdade, ele quer passar desapercebido, ou percebido demais. E achamos que Jesus e Satanás estão dentro de um ringue, lutando, e parece que Jesus às vezes perde alguns rounds, tipo Rocky Balboa, sabe aqueles filmes que ele todo filme ele passa todos os rounds apanhando, e no final do gongo ele dá um soco e ganha, como se Jesus estivesse assim. Não,
Satanás não é nem digno de entrar no octógono, seja lá o que for, com Jesus Cristo, porque ele já entra derrotado, querido. Em nome de Jesus, ele já é vencedor, nosso Cristo Jesus. Mas a letargia nos mostra isso. Uma das coisas que mais o diabo gosta de nos distrair é da atenção do outro, de nos termos a atenção ao outro, de nos distrair com relação à oração, com relação à palavra de Deus. Eu não vou pedir para você levantar a mão, mas tenho certeza que você já teve a péssima experiência, quem sabe, de passar uma semana inteira sem uma oração, sem abrir a sua Bíblia. São distrações do inimigo. E eu tenho certeza que nessa semana que você não abriu a Bíblia, que você não orou, você e eu teríamos muitas justificativas para não fazer isso. Pastor, passei a semana inteira trabalhando, não foi fácil, deu trabalho lá, tive que trabalhar hora extra, meus filhos, pastor, você não sabe que loucura que eu estou vivendo nessa vida, mas cheio de justificativas. São as distrações, a letargia que o inimigo coloca no nosso coração. Tem pessoas que começam a orar, já começam a bocejar, já começa a cansar o joelho quando ajoelha. Vai ouvir um sermão, já a mente vai longe. Onde está a sua mente agora? Está aqui ou está lá nos problemas de amanhã, nas situações que você tem que acertar? A letargia que o inimigo vai colocando na nossa vida. Na verdade, manter as coisas como estão são uma das estratégias preferidas do nosso inimigo. Manter as coisas intactas, para que você não perceba trabalhando de forma sorrateira, silenciosa na minha e na sua vida. Essa é a letargia. Sabe por quê? Porque se você perceber, você vai tomar uma atitude. Geralmente, as pessoas que buscam a Deus, nós pastores sabemos disso, são pessoas que estão passando crises na vida. Daí elas começam a orar, começam a buscar ao Senhor. Pastor Jefferson falou aqui do casamento. Quantos casamentos, infelizmente, nós vamos atender o casal, já está totalmente desfeito o casamento. E a pessoa fala assim: pastor, se eu soubesse, teria investido antes. Se eu pudesse, eu teria feito isso. Se eu pudesse, tivesse esse entendimento lá no passado, eu teria feito isso ou aquilo. A letargia. A igreja, em Atos dos Apóstolos, ela só cresceu e se expandiu quando houve perseguição. O próprio Espírito Santo de Deus teve que trazer ali um homem cheio do Espírito, chamado Estevão, um diácono, cheio do Espírito, e ele começou a pregar com autoridade, com sabedoria, a ponto de seus adversários o apedrejarem, e depois daquele apedrejamento, a igreja começou a ser perseguida, e então a igreja alcançou os confins da terra. Inclusive eu e você, fruto de uma perseguição, fruto de um desarranjo do cotidiano, fruto de uma quebra da letargia. Sabe que muitas vezes eu e você experimentamos dificuldades, situações difíceis na nossa vida para quebrar esse sono profundo, para que eu e você venhamos despertar desse sono que tem nos amarrado nas obras malignas, e voltemos a orar, voltemos a glorificá-lo, voltemos a ler a palavra de Deus, voltemos a olhar o próximo e as suas circunstâncias. Terceira estratégia de Satanás: autoconfiança. Ele nos faz autoconfiantes. Aquelas pessoas que dizem: pastor, eu desenvolvo a minha própria espiritualidade. Pastor, eu não preciso, eu tenho compromisso com Deus, está tudo certo. Agora na pandemia é muito interessante, porque a gente alcança muitas pessoas que fazem muito tempo que não estão indo na igreja. Daí quando você encontra, a gente que é pastor, a pessoa fica constrangida e quer começar a justificar, né? Não, é por causa da pandemia, mas eu já encontrei esse irmão no shopping, no mercado, ele está fazendo festa na casa dele, as redes sociais estão cheias de gente lá nas fotos. Mas é que a igreja tem um problema na igreja. Eu não sei o que acontece na igreja. Tem um coronavírus específico para a igreja. Não é possível, né? Eu acho que tem uma Delta agora, como é que é? Né? Deve ter alguma coisa só para a igreja. E entra no templo cristão, acontece uma coisa, porque em outro lugar não tem. Daí ela começa a se justificar. Daí quando ela vê que não vai colar mais,
Que a gente começa a falar assim, não, eu sei, irmão, tá difícil, né? Mas você tá trabalhando, não tá? Tô. Te vi no shopping, pastor, viu? Não, mas pastor, fica tranquilo. Nossa, a gente faz culto em casa. Olha, tá uma bênção, tá tudo certo. A minha própria espiritualidade. Gente, cristianismo que não alcance o próximo não é cristianismo. Igreja que não se reúne e que não abençoa um ao outro é uma igreja autossuficiente. Igrejas autossuficientes vão sucumbir. O que eu falo de igreja? Eu e você. Olhe para mim, eu preciso de você. Sabia? Eu preciso de você. E eu vou falar uma coisa que eu não sei se você sabe, mas você precisa de mim. E nós precisamos uns dos outros. Porque precisamos ser exortados uns aos outros, precisamos cuidar uns dos outros, precisamos ser cuidados. Nós não podemos cair na autoconfiança. Não caia nesse erro, nesse engano do inimigo. Cristianismo que se fecha, que se isola, não é cristianismo. Aquela espiritualidade de água com açúcar, aquela espiritualidade falsa. Não, eu desenvolvo a minha espiritualidade em casa. Ou então aquele que vai para a igreja também apenas como um simples ritual. Não. São aqueles que acreditam que podem viver de forma independente. E coloca a culpa nas falhas da igreja, e são muitas. Preste atenção, a igreja tem muitas falhas. Se você quiser justificar um desvio seu da igreja, você vai ter inúmeras, uma lista. Eu posso te passar uma lista, tá? Se você quiser uma lista de falhas da igreja, pode me consultar. Nós pastores aqui temos várias justificativas que você pode usá-las para falar assim, eu não estou ainda na igreja por causa de... Vixe, você vai ter muitas. Se você quiser usar esses artifícios, você vai poder usar. Diante de Deus, não. Diante de nós pastores, sim. Diante de Deus, não. Acreditam que podem viver de forma independente, que colocam nas custas as falhas da igreja, a sua falsa justificativa para o isolamento. Nós estamos falando a seguinte frase aqui: distanciados sim, isolados jamais. Você pode dizer isso? Distanciados sim, isolados jamais. Não se isole. Igreja tem que viver na comunidade. Pastor, tudo bem, mas aqui nós estamos distanciados. Máscara, não dá para falar com muita gente, mas temos as células. Temos os cursos que nós estamos oferecendo aqui. Se envolva, se envolva. Essa é a autoconfiança. Mas eu não quero falar só da perspectiva do ladrão, do inimigo. Eu quero falar da perspectiva do doador da vida, Jesus. Ele fala, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Primeira característica e estratégia agora de Jesus, não do inimigo. De Jesus para nos dar essa vida, de Jesus para nos dar essa abundância. Primeiro, a sua entrega. Diz o texto, eu vim. Não podemos falar de vida sem Jesus. O homem sem Jesus é morto em seus delitos e pecados. O homem sem a graça regeneradora de Jesus Cristo tinha um destino só, que é o inferno, é a morte. O salário do pecado é a morte. Ele fala, eu vim, tudo acontece da perspectiva dos céus para nós. Tudo acontece da perspectiva divina para o ser humano. Não é nosso, não é eu desenvolvo uma vida em vida e abundância. Não é eu faço um curso, leio um livro, faço alguma coisa, uma meditação, alguma coisa nessa vida e terei vida em abundância. Não, é por meio de Jesus e somente por Ele. Então eu e você temos que continuar buscando a Cristo. Eu vim, é uma entrega. Jesus não apenas doou alguma coisa, eu costumo dizer isso. Ele doou a si mesmo. Ele doou a si mesmo. Não existe nenhuma religião, preste atenção, no qual o Deus se doa. Apenas cristianismo. As outras religiões, eles esperam que você se doe. Que você se entregue. Aqui não. Jesus se entregou. Querido, essa é uma perspectiva totalmente diferente, que nos diferencia totalmente, porque Jesus, Ele não apenas entregou, Ele se entregou algo, Ele se entregou. Diz o texto que Ele se humilhou, Ele se fez em forma de servo, para nos servir. Ele esteve entre nós, Ele caminhou entre nós, Ele estendeu aquelas mãos na cruz. Diz o texto que Ele que entrega
espontaneamente a sua vida. Primeiro, a entrega. Envolve o coração. E eu e você? Temos que entender essa entrega do coração. Não adianta, preste atenção, não adianta apenas colocarmos a mão no bolso e pagarmos uma oferta, pagarmos um dízimo, ou devolvermos um dízimo. Não, tem que envolver o coração, tem que envolver a minha e sua entrega, tem que envolver a minha e a sua devoção. Temos que fazer de coração. Tem muitas pessoas que não se envolvem, preferem pagar alguém para fazer. Não, na igreja todos devem se envolver, todos. Nós temos ali um grupo de pessoas, de irmãos, que estão montando as cestas básicas. Se você nunca teve essa oportunidade, se envolva. Próximo mês, fala, eu quero. Prepara aí um Anador, entendeu? Alguma coisa para você tomar depois, um Dorflex. As costas vai sentir um pouquinho, mas o coração vai estar satisfeito. É tremendo. Poder servir, sirva, se entregue. Segunda característica, ele fala, eu vim para que tenham vida. É dádiva. Diga comigo, dádiva. É um presente, é dádiva. A vida é uma dádiva. Tem pessoas que falam assim, eu não escolhi viver não. Escolheu sim, você ganhou uma corrida lá. Você sabe qual corrida que eu estou falando. Você estudou, não preciso declarar aqui. Você ganhou uma corrida, e eram milhares, hein? Você foi vencedor, você foi demais, hein? Que nada, hein? Costas, borboleta, sei lá o que você fez. Mas você chegou primeiro, você já chegou na vida vencendo. Uau! Você já chegou recebendo uma medalha de ouro, mas em vez de uma medalha de ouro, o médico deu uns tapinhas na bunda. Mas tá bom também. A vida é uma dádiva. A vida é a dádiva dada por Deus. Por quê? Porque Jesus é o verdadeiro doador da vida. Somente Ele, por meio dEle, podemos experimentar propósito na vida. Quando aqui a palavra vida, eu quero dizer propósito. Você tem um propósito. O propósito maior é glorificar a Deus. Se você ainda não entendeu o seu propósito de vida, tem pessoas que ficam pensando, qual que é o meu propósito? O que eu vou fazer nessa sociedade? Vou falar uma coisa muito mais simples para você, glorificar a Deus. Glorificar a Deus, glorificar a Deus e desfrutá-lo. Que coisa maravilhosa, é um propósito que Deus nos dá. É isso que Deus tem nos dado. Por isso enxergue a vida como dádiva e seja grato. Quando entendemos que a vida é um presente de Deus, a gratidão faz parte do nosso repertório. É difícil ser grato, não é? É difícil receber gratidão quando você ajuda alguém. Quem sabe eu e você temos que aprender a fazer isso. Quem sabe eu e você amanhã deveríamos levantar e sermos gratos. No mês de dezembro nós vamos aqui estudar muito sobre gratidão. Muito sobre gratidão. Nós temos que finalizar o ano agradecendo ao Senhor, sabendo honrar uns aos outros. Quem sabe um dos grandes exercícios de gratidão é entendermos que nós somos o que somos porque alguém investiu na nossa vida. Você não é um ser humano brilhante que chegou onde chegou sozinho, não. Eu estava conversando essa semana com o Marcos, eu não sei se o Marcos Borges está aqui, grande irmão, amigo meu, discípulo aqui da igreja. O Marcos está ajudando na montagem de cestas básicas. Não pedi autorização para ele, mas tenho certeza que ele vai me deixar. Marcos é um irmão querido. Ele literalmente viveu na rua. Viveu na rua abandonado. Ele estava contando a história dele e citando pessoas que apareceram na vida dele que ele queria honrá-los, que ele queria falar muito obrigado. Uma pessoa que ofereceu, olha Marcos, você não quer virar engraxate? Ele virou engraxate na rua. Depois, Marcos, você não quer vender livros, mas eu não sei nem ler. Não, mas vem aqui, você vai me imitar. Ele começou a ter oportunidades, pessoas que foram dando oportunidades. E a maior oportunidade que ele teve de ser abraçado pelo Evangelho. É uma pessoa que entende que a vida é dádiva. A vida é dádiva. E o que cabe no meu coração, nos meus lábios, é gratidão. Mas Jesus não somente veio, nos deu vida. Diz, e que a tenham em abundância. Abundância.
abundância. Ele nos faz abundantes. Quando nós vemos as interações de Jesus no coração das pessoas, sempre foi além do que elas imaginavam. Sempre foi em abundância. Jesus fazia coisas extraordinárias. O cego pedia uma esmola, Jesus oferecia vista. Jesus oferecia salvação. Aquela mulher adúltera queria apenas vida. Ele dá vida, mas Ele também dá perdão. Jesus vai além das nossas expectativas. Jesus vai em abundância. Jesus, quando operou milagre num casamento, Ele não fez apenas água em vinho, Ele fez no melhor vinho já tomado naquela região. Ele vai além das nossas expectativas, porque Ele é o Deus da abundância. Ele não é o Deus da escassez, Ele é o Deus da abundância. Ele não é um Deus apenas de resolver um probleminha, Ele é o Deus de resolver a nossa vida, querido. Ele não é um Deus de um dia, Ele é um Deus da história. Ele não é um Deus agora do presente para futuro, não. Ele é um Deus que também trata com o nosso passado. Ele é um Deus da eternidade. Ele é o alfa, Ele é o ômega, Ele é o princípio, Ele é o fim. Ele é um Deus cheio de glória, é um Deus que estava na criação. Ele é o verbo que estava com Deus, mas também o verbo que se fez carne. Ele é o Deus da abundância. Ele é o Deus que pode olhar para Marta e dizer: eu sou a ressurreição e a vida. Ainda que alguém morra, viverá. Crês nisso? Mas Ele também é o Deus de Maria, que chora com Maria, que empresta o seu ombro para chorar ali pelo seu irmão Lázaro. Ele é o Deus que sabe lidar com as situações. Ele é o Deus que sabe lidar com os traidores. Ele é o Deus que abraça Pedro, um homem iletrado, um homem que não sabia o que fazer com a sua própria vida, intempestuoso, um homem que falava a primeira palavra que vinha na sua mente, um homem que o traiu, que o abandonou. Ele é o mesmo Deus que vai atrás de Pedro e resgata Pedro e fala: Pedro, volta, tu me amas, Pedro, tu me amas, Pedro, tu me amas, Pedro. Jesus é esse Deus que vai além. Jesus é um Deus que surpreendeu os seus apóstolos. Quando ao entrar em Jerusalém, os apóstolos falaram: agora sim nós vamos dar o golpe do Estado. Não, Jesus estava assumindo um outro trono, um trono que era a cruz. Jesus estava assumindo uma outra coroa, uma coroa não de ouro, de diamantes, de esmeraldas, mas uma coroa de espinhos. Jesus estava assumindo o trono dos céus. Esse é o nosso Cristo Jesus, o Deus da abundância, o Deus da abundância, o Deus que quer tratar com a nossa vida. O texto aqui diz: eu sou o bom pastor. Versículo 10, aliás, versículo 11, ele fala: o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Eu não só apenas cuido de você, mas eu entrego a minha vida por você. No versículo 15 ele fala: assim como o Pai me conhece a mim, eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Versículo 17: por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para reassumir. E ele termina: ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Este mandato recebi de meu Pai. Tamanha autoridade de Jesus Cristo. É o Deus da abundância, é o Deus da vida, é o Deus que tratou com a morte, é o Deus que assumiu o nosso lugar naquela morte, é o Deus que ocupou o meu e o seu túmulo, querido, para que eu e você tenhamos vida, não só na eternidade, agora, que possamos desfrutar disso hoje. Esse é o nosso Deus. Qual que é a sua visão de Deus? Como você enxerga Jesus? Eu e você temos que aprender a expandir nossos pensamentos sobre Deus. Deus é muito maior do que qualquer pensamento, de qualquer palavra que eu e você possamos expressar. Deus é Deus. Deus é Deus. Deus é vida. Deus é vida em abundância. Por isso ele diz: eu vim. Estamos chegando aí já no final do ano. Dezembro, vamos celebrar o Natal, a encarnação. Que fato lindo da história do cristianismo. O Deus que veio e habitou entre nós.
o Deus que escolheu estar no nosso meio, o Deus que escolheu se misturar com a bagunça da minha e da sua vida. Você já parou para ajudar alguém? Para escutar o problema, para trabalhar com essa pessoa? Você se mistura com o problema dela. O problema dela é um pouquinho seu agora. Essa é a vida cristã. Quando Jesus fala, eu vim, Deus encarnado, Ele assume um pouco do nosso problema. Ele assume a nossa história e a leva naquela cruz. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. É uma vida que não é pautada pelas circunstâncias, uma vida que está acima das dificuldades deste mundo, uma vida que compreende que estamos aqui de passagem, que somos peregrinos. É uma vida que não avalia Deus pelas circunstâncias favoráveis ou não. É uma vida que experimenta o sobrenatural em Cristo Jesus. Essa é a vida abundante que Deus tem para nós. Se você quer essa vida abundante, se coloque em pé nessa noite. Se coloque em pé nessa noite. Se coloque em pé nessa noite, diga eu quero essa vida, Deus. Eu quero desfrutar dessa vida. Eu quero experimentar mais dessa abundância na minha vida. Eu quero expandir o meu olhar, minha compreensão de Deus. Levante sua mão e declare isso. Eu quero expandir a minha compreensão desse Deus todo-poderoso. Deus, me ajuda a compreender esse Deus vasto, esse Deus imenso, esse Deus pleno, esse Deus completo, esse Deus da vida abundante. Me ajuda a compreender, ó Pai, esse Deus que não tem limites, esse Deus que não tem impossíveis, que não conhece impossíveis, esse Deus da abundância, esse Deus da vida. Aleluia. Pai, obrigado, Senhor. Encerramos essa série, celebrando a vida, celebrando o Deus da vida, celebrando a vida e a abundância que está ao nosso alcance. Por isso, ó Pai, nós declaramos o nosso louvor àquele que vive eternamente, aquele que a morte não pôde derrotá-lo, aquele que o túmulo não pôde suportá-lo, aquele que derrotou as trevas, que fez a luz brilhar em nosso andar, é Jesus Cristo. Nós te adoramos, Senhor Jesus, nós te glorificamos nessa noite e o fazemos no maravilhoso e poderoso nome de Jesus. Amém. Glorifique a Jesus então. Aleluia. Glória a Deus. Pode ser melhor, querido. Ele é o Deus da vida. 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 Ele é o Deus da abundância. Creia nisso. Creia nisso. Não pelos seus méritos, não pelas suas qualidades, mas pelos méritos de Jesus Cristo. Ele é o Deus da abundância. Em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus.